Well, Olá de novo, Lupe Oaklick. Vai me responder qual o seu novo podcast favorito? 3 chances e eu vou embora da sua casa. Para com isso. Chega. Atualmente eu escuto PeeWeeCast. É isso. Eu escuto PeeWeeCast. Resposta errada. Tenta um que não tem apresentadores héteros, Lupe. Ai, mas... Já tá... Já sei. Já sei. Eu ouço no meio disso tudo o das migas. Qual a parte de não ter apresentadores héteros que você não entendeu? Mas eles são aliados. Sei. A resposta é coisas que eu sou. Isso. Esse é meu novo podcast favorito. É isso. Agora vai embora. Resposta certa. Solta a vinheta. Tira uma foto disso. A saga Pânico acabou de fazer sua maior bilheteria de toda a franquia, mesmo com uma das estreias mais polêmicas da saga até hoje. Sim, desde 1996, com um lançamento que eu já queria fazer um paralelo aqui com a falta de coragem, na minha opinião, dos últimos filmes. E não é do último filme que, sim, eu não gostei tanto. Sim, foi muito polêmico, negativamente falando, mas foi a maior bilheteria, então significa que a gente vai ter continuidade da saga com toda certeza. Mas eu queria fazer esse paralelo aqui porque a saga começou com algo que agora eles têm medo de fazer, que é matar um personagem ou um ator icônico que tá na franquia, que fez parte da franquia ou que é importante para o mercado como um todo. Isso causou na estreia do filme, porque eles tinham uma atriz como a Drew Barrymore morrendo nos primeiros minutos do filme em 96, em uma franquia que tinha futuro, assim, para fazer sátiras e satirizar o gênero do terror como um todo, apesar de continuar sendo um filme de terror e dos últimos filmes serem mais sanguinários e mais pesados e mais obscuros mesmo, no sentido de como Ghostface ou os Ghostfaces do filme atacam os personagens, atacam a galera que tá na história, enfim. E, assim, foi um plot muito importante para conseguir fazer as pessoas ficarem com os olhos brilhando no começo da franquia. E como um todo também, né? Vários anos, e eu vou falar isso um pouco mais pra frente aqui no episódio, sobre as aberturas da saga, e eles sempre trouxeram, ainda trazem atores importantes, ou atores que estão, inclusive, em alta no meio do terror, para fazer um personagem que vai morrer no começo. E isso se tornou algo icônico, né? Um ator muito importante, uma atriz que está muito em alta, tá ali só para morrer, né? Só para ser a principal vítima do Ghostface daquela história que a gente está assistindo naquele momento. E eu acho que esse filme, e eu já vou começar aqui falando, sim, terá spoilers. Eu esperei um pouquinho para fazer esse episódio, para não atrapalhar, né, quem fosse ouvir o meu podcast, que é um podcast novo, então, claro, eu quero que as pessoas escutem esse podcast. Então, se você está aqui, já vou preparar o jabá, vai lá, segue a gente no Instagram, segue no YouTube, comenta em todas as redes sociais que temos aqui e também aqui no Spotify, deixa seu comentário, deixa sua visualização, favorita o podcast para ajudar o Spotify a divulgar ainda mais a gente. E vamos começar aqui com os spoilers, porém eu vou começar com um spoiler mais de opinião técnica, que é essa falta de coragem da narrativa do filme. Eu acho que em Pânico 7, mas não só no 7, que foi um que eu não gostei de muitos aspectos, o 6 e o 5 também, eles perderam um pouco a coragem, eles aumentaram a coragem na hora de fazer mortes sanguinárias e coisas pesadas. Sim, tem muitas pessoas que morrem, eu não estou dizendo que não tem ninguém que morre, mas a narrativa do filme dá importância para personagens que não morrem. E esses personagens
como um todo na franquia, seriam os personagens que a gente queria que não morresse, mas que o roteirista, diretor e todo mundo da produção tinha que matar, para a gente criar uma sensação que é necessária numa saga como Pânico, de não ficar preso à ideia de que é um filme seguro, é um personagem que não é assustador, é algo que é fácil de escapar. A gente tem que ficar com medo. A ideia é essa. A ideia é a gente não confiar que existe segurança naquele universo. Então, por mais que existam, sim, personagens, Final Girls, e essa ideia, por exemplo, da Sidney, que é a maior Final Girl que existe em qualquer saga de terror, também tem a Kimberly Corman, que sobreviveu ao Pânico, à Premonição. Então, assim, tem várias questões assim, com isso, mas tem muitos personagens que eles estão deixando vivos em situações que normalmente a gente vendo ali não teria como sobreviver. Tipo, tem alguns que eles trazem de volta, como eles trouxeram a Kirby no Pânico 6, em Nova York, que beleza, ela levou uma facada no filme que ela participou, a atriz é icônica, a Hayden Panettiere, ela é muito, muito, muito famosa, todo mundo gosta dela, eu sou, assim, muito fã dela, desde quando ela participou de Heroes, há muitos anos atrás, e também de As Apimentadas, claro, Tudo ou Nada, que é o melhor filme das Apimentadas, mas vamos voltar aqui falando de Pânico. Eu acho que alguns outros personagens, como o Chad, por exemplo, que levou 70 mil facadas e ainda está vivo, fica um pouco assim, tira a gente um pouco daquela suspensão da descrença que é necessária para criar uma narrativa cinematográfica. O que seria uma suspensão da descrença? É uma técnica invisível de narrativa, onde existe regras naquele universo, né, naquela narrativa, onde, por mais que seja algo surreal, por exemplo, filmes de super-herói, que não existem super-heróis, nossa, meu Deus. Mas que existem regras naquele universo que a própria narrativa constrói, por isso digo que é algo técnico, para que a gente acredite que aquilo é possível naquele universo que a gente está vendo e a gente consiga acreditar. Então a gente tenha ali uma suspensão da nossa crença para a gente entender que aquilo é possível. Então, quando aquilo passa de um limite que foi imposto pela própria narrativa, isso acaba ficando sem lógica, mesmo que não exista uma lógica real naquela narrativa, naquele universo, porque aquele universo é uma ficção. Mas, enfim, é por isso que eu estou dizendo nesse sentido técnico. Então, se constrói nas primeiras histórias de Pânico a ideia de que não se sobrevive, de que ninguém sobrevive. Fora a Sidney, que sobreviveu muito, não se sobrevive nessa saga. Assim, não é uma regra total, nem todos que apareceram nos filmes morreram de fato, mas existe essa coisa, nossa, você levou não sei quantas, tipo assim, uma pessoa levou uma televisão e uma facada na costela e tá morta, o outro levou 20 facadas no corpo inteiro e não morreu. Fica algo que não parece que tenha sentido nenhum. Então, não é nem aqui um motim para matar o Chad, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é que eu acho que seria importante para a saga, principalmente depois de Pânico 7, onde a narrativa não agradou quase ninguém que assistiu o filme. Muitas pessoas ainda acharam o filme divertido, como eu achei. Muitas pessoas gostaram demais da relação da Sidney com a filha dela, apesar de eu ter achado que a filha dela tem um plot, uma virada de confiança que não faz muito sentido com o que eles mesmos construíram dentro da história, que não é um problema ela ser insegura, mas que não fazia sentido. Então, tudo isso, né, o geral, a construção toda da história do filme, me fez ficar perdido no que poderia acontecer, né, do perigo real. Tudo bem, tem muitos personagens que morrem de formas icônicas, inclusive tá aí um elogio que eu tenho para Pânico 7. As mortes são assustadoras.
tipo, é literalmente um dos filmes que tem mortes mais macabras de todos os filmes da saga, no sentido gore mesmo, no sentido visual das mortes. É bem pesado e eu gosto disso, porque é um filme de terror, e o que eu gosto como um fã de terror é que a gente tem que olhar para aquilo como algo ameaçador, não é para admirar, é para admirar o quão absurdo é aquilo. Então, quanto menos absurdo é, menos eu gosto. Eu quero que seja absurdo, eu quero que seja fora da lógica, eu quero que seja alguém tenebroso. E esse filme tem Ghostfaces tenebrosos. Os Ghostfaces são as melhores coisas do filme? Não são. Não, não, não. Não são. E assim, tudo isso porque não tem coragem na hora de explorar uma narrativa de como e o porquê que eles existem ali naquele universo e do porquê eles estão fazendo aquilo. Eu acho que, principalmente, é que deveriam ter mortes de personagens icônicos nesse filme e que a única coisa que eu acho que vai salvar essa saga é que em Pânico 8 eles precisam transformar algum dos personagens que não são possibilidades para os fãs ou até para os próprios personagens do próprio universo de serem um Ghostface em um Ghostface, ou eles morrerem por um Ghostface novo que a gente vai conhecer naquele momento ali que a gente for assistir o Pânico 8, e algum desses personagens, como a Gale Weathers, a própria Sidney Prescott, ou qualquer outro personagem que a gente não espera que morra. Eles precisam matar esses personagens para a gente ter uma saga renovada e não construir uma nova saga onde daqui a pouco nada vai fazer sentido, porque diferente de Premonição, por exemplo, que eu sou muito fã e que tem vários filmes e que pode ter 20 filmes que não que não tem essa necessidade de ter uma lógica de um filme para o outro 100%, é que todo mundo morre nos filmes. Porque o filme é sobre mortes. Então, tipo assim, é sobre acidentes, né? Então, existem pessoas vivas em Premonição? Existem. Eles podem morrer a qualquer momento. Eu espero que morram, inclusive, os que estão vivos. Inclusive, é o que eu quero também em Premonição 7, por exemplo. Eu quero que voltem os que eu acho que estão vivos e que morram de formas icônicas e que tenham um sentido, que tenham um peso mais emocional para quem gosta. Mas, assim, é isso. Constrói uma narrativa onde eles vão ter uma importância, como a Sidney tem nesse filme. Eu acho importante isso, é o que segura o filme, inclusive. Mas faz a gente ver essa importância, faz a gente criar esse apego que já existe ainda mais e mata esse personagem, pra gente entender que nem aquele personagem tá seguro e que quem sobreviveu naquele universo tá ferrado, porque é isso, é a gente construir algo a ponto de ficar totalmente impactado com a possibilidade do que isso vai criar para um futuro filme. Então, assim, eu acho que, por exemplo, o que o filme acerta muito é em como eles constroem uma cinematografia bonita para construir o que eles queriam construir dentro daquele universo de Pânico 7, que é o conforto, a cidade pequena, que já não é mais Woodsboro, mas que tem ali a família da Sidney, que tem uma relação entre ela, a filha, o marido e as filhas menores que não estão no filme, mas explica-se o porquê elas não estão, de como o trabalho, de como a Sidney é uma mulher forte, é de fato uma Final Girl, que todos que estão ao redor veem como uma Final Girl, e como as pessoas que estão ao redor da filha da Sidney e a relação delas não se confiarem, e ela não contar para a filha o porquê que ela tá tranquila, entre muitas aspas, com relação a tudo que ela passou e como ela consegue superar isso, mas ao mesmo tempo como ela pôs todo um peso de proteção extrema na filha dela e como isso abalou a segurança da filha dela. Então existe sim um peso em cima disso. Dito isso, eu acho que a cinematografia do filme ficou muito bonita e conseguiu entregar e criar uma relação
com essa parte da história, né? Essa parte da relação familiar da Sidney, onde a gente vê ali as luzes, e isso, inclusive, caminha muito bem no filme como um todo, sabe? Traz um conforto para quem está assistindo, que é importante para a gente criar uma conexão com esses personagens. Ao mesmo tempo, existe também um peso aonde eu vi várias pessoas comentando e eu concordei discordando um pouco, mas eu concordei que quando isso chega nos momentos, nas cenas muito icônicas que foram feitas das mortes dos personagens que foram apresentados nesse mesmo filme, então sim, tem atores icônicos como a Makina Grace que faz o filme e que morre nos primeiros minutos de filme, assim, e que é isso. Eles constroem algo muito confortável, muito legal do filme, e quando chega na morte, parece um pouco que esse conforto vai embora, tudo bem, é uma cena de morte, mas muda um pouco essa cinematografia para algo icônico demais, o que eu não tô reclamando, porque as melhores coisas do filme são a gravação de como as mortes são feitas, que são feitas em locais específicos que são muito diferentes das outras mortes dos outros filmes. Então tem mortes feitas num bar, numa cozinha, tem a morte da própria Makina que é feita num palco de teatro, que assim, para mim vai ficar para a história de como uma das melhores iluminações feitas em qualquer uma das cenas de Pânico. É muito bem feita aquela iluminação. Eu fiquei com aquilo na cabeça muito tempo, porque eu tô nesse exato momento ensaiando para um musical e a gente fica ensaiando numa sala onde tem umas iluminações com luzes muito fortes, que parecem, inclusive, com refletores, como a cena da Makina. Então, assim que eu assisti a estreia do Pânico, eu fui para um dos meus ensaios e lá a gente tava com a iluminação. Gente, eu fiquei o ensaio inteiro imaginando a cena da Makina enquanto eu tava tentando me concentrar para algo nada a ver com Pânico. Algo musical infantil. E eu aqui, ó, imaginando a Makina pendendo de um lado para o outro com o Ghostface atrás dela. Mas, enfim, ficou na cabeça. É icônico. Foi bem feito. Então eu gosto do filme. Né? Eu fiz todos esses apontamentos. Mas eu gosto do filme. E eu queria aqui deixar uma ideia antes de ir para os nossos rankings, porque assim, já que eu estou falando de saga, como foi para quem ouviu aí o episódio sobre Premonição, vamos ter rankings aqui. Mas eu queria dar uma ideia para Pânico 8, né? Como roteirista também, né? Para quem não sabe, nesse episódio eu não me apresentei como nos outros, eu queria fazer uma brincadeira com a abertura de Pânico, mas Lupe Oaklick, meu nome. Sim, eu sou artista cênico, então eu trabalho nessa área de geral das artes cênicas e também sou formado em produção audiovisual, né? Sou cineasta, então eu escrevo roteiros e eu queria dar uma ideia sem ganhar nada em troca, até porque, né? Estou no Brasil e o pessoal de Pânico não está nem próximo de mim, mas eu vou dar essa ideia aqui para quem é fã também e talvez queira dar ideias ou tenha ideias legais e queira comentar aí nos comentários, porque eu adoro falar dessas coisas. Então, se tiver alguma ideia ou discordar da minha, comenta pra gente debater sobre isso, porque eu perco horas falando disso com os meus amigos. Então, vamos lá. Eu queria muito que em Pânico 8 a Tara e a Sam voltassem pra Pânico, o que é possível, né? É possível. A gente vê a Melissa Barreira e a Jenna Ortega voltando, né, num novo ideal aí. A gente sabe que a questão de não matar alguns atores e personagens é porque talvez os atores não queiram que os personagens morram, né? Dinheiro, ideia, imagem, sei lá o quê. Mas eu queria muito que ou a Sam e a Tara fossem as Ghostfaces desse filme e elas matassem alguns dos personagens mais icônicos que vieram até aqui, apesar de que isso não faria tanto sentido com a relação delas e a desconfiança delas, mas a gente tem aí o peso, né, a configuração da Sam ser atormentada pelo Billy Loomis, que é o pai dela e tal, o que seria interessante, o que poderia criar, né, esse peso dela ser a Ghostface, e a irmã dela também ter esse olhar meio sanguinário ali, de ter sobrevivido aos últimos filmes, de ter matado os Ghostface no Pânico 6, o que foi um dos melhores finais que tem na saga.
Eu acho que isso seria interessante para poder matar os personagens da primeira saga da franquia. Que seria matar a Sidney Prescott, matar a filha da Sidney, matar o marido da Sidney. E deixar, por exemplo, as gêmeas, filhas mais novinhas, como possíveis personagens do futuro, né? Ou, se eles fossem muito corajosos, matarem crianças muito pequenas em sagas de terror. Normalmente não tem isso, mas é terror, seria interessante, seria macabro, seria pesado, mas poderia também construir uma coisa aí de deixar algum mais velho vivo, como a filha, né, a filha da Sidney, a Tatum, pra vingar as irmãs e a mãe e papapá e não sei o quê, e talvez não revelarem todos os Ghostfaces, ter mais de um, né, ter as duas, mas só uma ser revelada, e elas conseguirem fugir e não morrerem dessa vez, pra ter um 9 onde rolasse uma vingança. Mas eu queria que esses personagens, e que também amigos delas, né? Em um caso onde, nesse, a própria Gale Weathers fosse uma Ghostface, sim, ela é muito interesseira, ela quer estar nos holofotes. Seria interessante, por um momento ali, quando eles focaram demais na ideia dela ter se machucado em Pânico 6, ter ficado com a mão tremendo por causa da facada, e eles terem focado muito, sério. Teve muitos closes de câmera nessa mão, na mão dela, e eu assim, gente, o que esse diretor de fotografia tá querendo mostrar pra mim? Tipo, o que ele tá fazendo focando nessa caralha dessa mão machucada? No fim das contas, era só uma questão de confiança, de amizade ali dela com a Sidney e do como ela sofreu e daquele impacto na vida dela. Mas, em algum momento eu pensei, gente, o Ghostface vai ser mostrado com a mão tremendo e, na verdade, vai ser a Gale que vai ser o Ghostface, ou um dos Ghostfaces, e por isso que ela matou o outro. Né? Porque no filme do Pânico 7 mata-se um Ghostface ali do primeiro ato para o segundo ato do filme. Então, eu imaginei que isso ia acontecer. Então, pode acontecer. E seria muito interessante que a Gale fosse uma Ghostface, no fim das contas, e que, na verdade, ela provasse que a Sidney não poderia ter confiado nela e, né, e aí quebrasse aquela confiança que eles tentaram construir na gente só em Pânico 7 entre as duas. Apesar de toda a relação delas, que sempre foi muito de desconfiança e medo, por razões óbvias. Então, a minha ideia é essa, a ideia dos Ghostfaces, como que eles fariam para matar as pessoas e quem morreria. Eu queria muito que os irmãos, né, o Chad e a Mindy morressem, porque, gente, como que esses dois estão vivos até hoje? Puta que pariu, não dá para acreditar na... Gente, eles não podem estar vivos, não tem como. E assim, eles foram muito mal aproveitados nesse último filme, então por mim seria icônico. E assim, mata de uma forma nível McKenna Grace, né? Tadinho, que eu nem lembro o nome da personagem dela. Mas o nível da personagem dela ali, que morre de um jeito que, tipo assim, é impossível tá vivo. É porque tem tripa pra fora, então assim, tem que ser naquele nível pra gente falar. Mas aí seria a Tara e a Sam matando os próprios amigos? O quarteto top? Não ia ter como. Então assim, Gale Weathers, que todo mundo odeia, que tem uma razão, que pode estar sendo ajudada pela Jill, que pode estar viva e tá louca e também quer fama, como sempre foi o arco dela. Então tem muitas possibilidades de não terem Ghostfaces, aonde que eles precisam apresentar uma narrativa no filme em si, do porquê ou de quais as razões aquele Ghostface se tornou Ghostface naquela nova história, mas sim de como aqueles personagens que a gente já conhece podem ter mudado seu mindset para se tornarem Ghostfaces ou terem tido o surto de virarem um Ghostface ou serem influenciados por alguém como a Jill, que já foi uma Ghostface, sobreviveu e voltou e fez a Gale, bababá, tatatá, tchu, mesa de roteiristas, muitas reuniões, muitas ideias, apaga roteiro, escreve de novo, apaga roteiro, escreve de novo, faz mais uma vez. Manda pro pessoal que vai fazer o patrocínio do filme, pra empresa. Eles falam, não, pesado, aí tiram uma morte, põe outra. Então, assim, é nesse lugar aí que eu queria que fosse, pra Pânico 8 ser tão icônico e que quebrasse muitos paradigmas. E também que eles fizessem isso
talvez matando um dos principais personagens da saga na cena de abertura, por exemplo. Né? Tipo, trazendo ou matando uma atriz icônica ali que todo mundo conhece e logo em seguida, tipo, a Sydney tentar salvar essa pessoa, ela já tá tentando armar para proteger alguém e morrer junto. E aí já começar o filme assim de meu mano, a Final Girl morreu. Não tem mais Final, só tem Girl. Então assim, é isso. Agora vamos para as aberturas aqui, vamos para os rankings para vocês não ficarem com ranço das minhas ideias, vamos ter 2 rankings aqui nesse episódio, né? No último de Premonição, que era um piloto, eu estava empolgadíssimo. Eu não estava comentando sobre nenhum dos filmes em específico, igual eu fiz aqui de Pânico 7. Não estava querendo fazer, né, toda uma crítica a um filme específico. No caso aqui, a gente vai para 2 rankings. Primeiro, um ranking das aberturas. Um ranking onde a gente vai falar especificamente da que eu menos gosto para que eu mais gosto dos 7 filmes, né? Então a gente vai fazer um ranking aqui de 7 aberturas, né? Desde o Pânico 7 até o primeiro, mas na ordem dos meus gostos. Então, assim, se você discorda de mim, fique à vontade para você fazer o seu ranking de aberturas ou falar o que você mais gosta e o que você menos gosta. Não precisa fazer um ranking completo, mas pelo menos o que você deixou no seu primeiro lugar e comentar para mim saber. Eu vou ficar muito feliz em ler seu comentário. Então vamos lá. Em 7º lugar, a abertura que eu menos me empolgo, isso vocês vão entender com outro ranking também. Tem a ver com os filmes que eu menos revi, que eu vi e eu não quis rever tanto porque não me pegaram tanto da saga, que é o segundo filme. Na abertura do segundo filme, existe a grande abertura que mais pessoas lembram da sátira, né? Porque, querendo ou não, Pânico é uma sátira do gênero, mas existe Todo Mundo em Pânico, que satiriza todos os filmes de Pânico, inclusive Todo Mundo em Pânico 6 está logo ali, né? Vamos falar de Todo Mundo em Pânico 6 no futuro. Faremos aqui um episódio nesse podcast sobre Todo Mundo em Pânico, e um episódio incancelável, já vamos deixar bem claro, porque Todo Mundo em Pânico não tem como ser cancelado, apesar do nível absurdo de piadas muito boas. Enfim, que são críticas também. Quem não entende que é crítica também vai pra puta que... Voltei. Tô controlado. Tô em paz. Ó, o segundo... Tá em o segundo filme, que é a cena onde a personagem principal, a personagem que morre no cinema pelo Ghostface. É onde tem uma grande estreia dos filmes de Stab, que é o filme que é a sátira do Pânico no Pânico, né? Os filmes estocadas, os filmes facadas, os filmes papapá ali da saga, e ela tá assistindo com o namorado e ela é morta por um dos Ghostfaces, mas que naquele filme ali, naquele ambiente, tem um monte de gente com máscara de Ghostface, porque eles estão vendo um filme do Ghostface. Então, e ela tá ali gritando na frente da tela do filme. Só que essa sátira em Todo Mundo em Pânico, com a Brenda, que é uma personagem muito marcante, morrendo no cinema, também é muito parecida. E eu não sei porquê, na minha cabeça, que muitos anos eu achava que essa cena da Brenda, antes de eu, né, me afundar no mundo do cinema, eu achava que isso era Pânico. Tipo assim, eu não sabia fazer a diferenciação muito clara nessa cena específica. Então, eu não gosto da cena do filme. Eu prefiro a de Todo Mundo em Pânico. Eu gosto mais daquela cena, porque também a do filme sério, né? É uma sátira também. É uma sátira que tenta ser meio cômica ali, apesar de ser um assassinato. E em Todo Mundo em Pânico fica mais... sei lá, acaba se tornando algo mais icônico na minha cabeça, então para mim vai ficar em 7º lugar. Em 6º lugar, vai ficar do 3º filme, que é Na Casa, onde a namorada do personagem ali, que a gente sabe que depois a gente vai descobrir que sabe, que é morta pelo Ghostface, papai. Eu nem lembro tanto dessa abertura, eu sei que ela morre numa casa, que é uma menina que morre porque o namorado ela acha que o namorado tá perseguindo ela e papapá. E realmente, Pânico, assim, eu vou ficar aqui
com uma nuance de noob, porque eu não gosto de ficar revendo Pânico 2 nem 3. Então, eu tenho pouquíssima memória dos filmes. E eu não quis rever para fazer um episódio também, né, gente? Porque não é o foco aqui era falar de Pânico 7. Não necessariamente falar da saga inteira, a menos fazer os rankings da saga. E assim, os outros filmes são muito mais marcantes, né? Então, enfim, vamos... Começou uma chuvinha deliciosa aqui no fundo, então se vocês ouvirem um cair de gotas de chuva, é por isso. Então vamos, né? Bem filme de terror. Eu vou ser perseguido, tenho certeza que vai ter um... Ai, meu Deus. Vamos. Terceiro filme vai ficar em sexto lugar. Quinto lugar, eu vou deixar o sexto filme. Vamos deixar claro aqui que é a abertura, tá, gente? A abertura. Que é a abertura, famosa abertura ali, onde tem a revelação de um Ghostface pela primeira vez em 6 filmes na saga, na abertura. É o momento que a gente vê né, o Jason Curvey que aparece e ele revela que ele é o Ghostface ali no começo, onde tem uma personagem que é aquela atriz que faz Casamento Sangrento, acho que que ela é muito famosa, né, muito reconhecida e tal, e ela é a loira que está ali com o date do Tinder, sei lá o quê. Nossa, eu estou fazendo muita propaganda aqui, gente, mas enfim, o date do app de relacionamentos, e está ali falando e tal, e no caso dela, ela é uma professora de cinema, de faculdade de cinema, ele é um aluno dela, e aí ele é fã de Stab, ele quer se vingar da Sam e da Tara, ele e o amigo dele, namorado, não sei, não dá para entender muito bem o que eles são, e ele, né, no caso, vai para pegar ela no meio de um beco, mata ela ali, e aí depois ele vai para a casa dele e é morto pelo Ghostface, um dos Ghostfaces de verdade do filme. De verdade não, né? Ele também é um Ghostface, mas assim, o Ghostface que a gente vai demorar para descobrir quem é. Então, tem essa questão toda ali com relação a isso. Então, eu não sou tão fã dessa abertura porque eu não me apeguei ao Jason. A cena do beco é uma cena muito boa, mas tem cenas melhores de abertura. Então, vamos para o quarto lugar, que é a do sétimo filme. Nossa, o sétimo filme, critiquei muito, falei muito mal. Nem quis falar da abertura, por quê? Porque eu ia falar aqui. E a abertura, gente, é uma coisa totalmente à parte, sabe? Não tem nada a ver com a narrativa, beleza, que um dos Ghostfaces ali, que estão no Pânico 7, é um das pessoas que matou aquele casal que está na abertura do Pânico 7, que está em Woodsboro, que aluga no Airbnb a casa que era de um dos Ghostfaces dos primeiros filmes, né? E aí ela do Stumacher, inclusive, e aí eles vão para lá e tá tudo montado como se fosse uma cena de assassinato. Aquilo ali é para fãs da saga Stab. E papapá, e a gente acha que é o namorado dela, que é o Ghostface, e depois a gente acha que não. E aí ele morre. E aí tem um Ghostface tipo de eletrônico, tipo, como se fosse um boneco eletrônico ali, que fica fingindo e depois, no caso, aparece o Ghostface de verdade e mata os dois. A cena é muito bem feita, é macabra, é legal. O jeito que constrói a morte deles, o jeito que ela foge dele depois que o namorado morre, a brincadeira com a ligação, com tudo mais, é muito bom, é muito divertido. Mas tá em quarto lugar, o que já é muito, né? Então, assim, é uma boa abertura. Mas essa abertura, inclusive, não tem nada a ver com a narrativa nem da cidade que passa Pânico 7, que é mais um ponto negativo. Nem a parte boa do filme faz uma conexão muito interessante para a narrativa depois, sabe? Tipo, nossa, um casal morreu na casa X, igual tem nos outros filmes. Nossa, a abertura normalmente é uma notícia que alerta os personagens durante o primeiro ato do filme, depois que a gente vê a abertura. E nesse caso não é algo que é tão interessante assim. No caso, tem uma explicação ali, no caso, para Gale ter achado mesmo o que era, uma tensão onde era para tirar a ideia de que iam atacar a Sydney atacando outra cidade, aí a Gale vai para a cidade da Sydney ajudar ela, mas, ainda assim, isso é muito pequeno
para a história como um todo. Em terceiro lugar, eu vou colocar do quinto filme, que é uma abertura onde o personagem que está em voga não morre, que é a Terra, que está morta, tá viva até hoje, na lore do filme, da saga. Então, a Terra é atacada pela sua amiga Amber Freeman. E ela é atacada, ligam para ela pelo telefone da amiga, só que mostra um vídeo como se estivesse gravando a amiga naquele momento na casa dela, e que vai matar a amiga, mas no caso não, ele vai matar ela, e começa a perguntar sobre filmes de terror favoritos, igual no primeiro filme, só que no caso a Terra é uma menina muito cool, muito inteligente, que fala de vários filmes de terror modernos e como os filmes de terror slashers são bestas e como os assassinos são sem noção e E aquilo vai criando uma coisa. A Jenna Ortega é uma atriz muito boa. E é muito legal ver ela numa cena onde você fala, nossa, a Jenna Ortega vai morrer. E aí ela não morre. E ela não morre mesmo, porque o roteiro era para isso. E depois ela fica muito famosa por causa de Wandinha, muito mais, né, do que ela já era antes, inclusive, de Pânico. Mas ela estoura, né? E aquilo faz o Pânico virar uma coisa ainda maior para o nosso momento de época agora, né? Que quando saiu os últimos filmes, o quinto e o sexto ao mesmo tempo. Então, para mim, tá no meu top 3 de cenas. O meu segundo lugar é do quarto filme de Pânico, que tem uma iluminação que eu gosto muito, mas que a gente pode dizer que chama luz estourada, ou um momento de iluminação onde quem estava fazendo a fotografia resolveu não bater o branco antes de gravar. E aí ficou daquele jeito. Não, brincadeira, foi proposital. Mas assim, é isso, é um filme que muita gente critica por causa da iluminação estourada do filme, a luz, né, do filme, mas eu gosto muito de Pânico 4. E tem a abertura, para mim, mais icônica, que é a abertura onde tem muitas mortes, uma atrás da outra, da sátira de Stab. E aí é uma abertura onde vários momentos são as aberturas de Stab, e são personagens e várias atrizes. Lembra que eu falei sobre as atrizes icônicas sendo contratadas para morrer no começo? Aqui, gente, o que eles colocam de atrizes de Pretty Little Liars, que eu nem assisti, mas eu conheço as meninas, minhas amigas, né, vizinhas minhas, elas morrendo ali nas primeiras cenas. Aí tem a... Gente, eu tô muito louco, mas é ela mesma. Tem a Anna Paquin, que faz a vampira, né, nos filmes X-Men, que todo mundo conhece, mas que ganhou Oscar quando era criança. E, para quem não sabe, ela ganhou um Oscar quando ela era criança. Então, assim, atriz muito reconhecida, né, fez True Blood, enfim. A Anna Paquin também com a menina que dubla a menina. Eu falo como se fosse minha colega de classe. A menina que dubla a Anna em Frozen também aparece. Enfim, tem várias atrizes. Até, de fato, ser as personagens que estão naquele universo de verdade de Pânico 4 e que são mortas pelo Ghostface daquele universo. É muito bom. A brincadeira que eles fazem não fica enjoativa, apesar de ter a chance de ficar enjoativo, não fica. Isso é muito bom e difícil de fazer. Então, parabéns para eles. E, em primeiríssimo lugar, está o primeiro filme. Sabe, não tem como. Como eu abri o episódio falando, nada supera eles terem aberto uma franquia em 96 que satiriza terror, que é uma ideia totalmente inovadora, aonde a Drew Barrymore, no auge da sua carreira, muito, muito famosa, tá na abertura, tá na capa do filme, como se fosse uma atriz que, tipo, é a principal, porque ela era a mais famosa daquela, assim... Claro que a atriz que faz a Gail Weathers já era famosa por Friends, mas ainda assim, a gente tem uma Drew Barrymore na capa e do nada ela é a personagem que está na abertura. A gente acha que ela é a protagonista e ela é assassinada brutalmente na primeira cena do filme. E ela atua muito bem, ela entrega um drama pesado, ela assusta a gente, vê ela desesperada, lidando com perguntas idiotas sobre filme de terror, enquanto ela tem que fugir de um cara que também é meio estrambelhado no primeiro filme. Então tem mais brincadeiras com a sátira, né, que vai se perdendo nos últimos filmes também, que fica mais assustador, né? E
Então, assim, é muito, muito interessante ver essa abertura e não dá pra não ser a melhor até hoje. Como eu disse, talvez eles só construam uma melhor abertura se eles matarem a Sidney em Pânico 8 no começo do filme. E a gente não, apesar de, né, eu estar dizendo isso, ninguém tá esperando isso. Então, só isso pra mim talvez quebre uma abertura tão boa quanto o Pânico 1. Agora vamos para a nossa segunda, nosso segundo ranking, que é de Ghostfaces. Esse aqui do Ghostface, gente, eu vou ter que ser bem sincero. Eu vou fazer um resumo de cada um dos Ghostfaces, o dos últimos lugares, antes dos primeiros, claro que eu vou dar um pouco mais de explicação, mas porque são muito Ghostface. E assim, mas você tá inventando Ghostface. Não, não tô. A maioria dos filmes, fora o terceiro, tem mais de um Ghostface. Os últimos, tem 3 cada filme, parece. 2, 3. Acho que no próximo filme vai ser igual, sei lá, vai ter 5 Ghostface e 2 pessoas mortas, entendeu? Pelo jeito, porque, né, já não mata ninguém. E cada vez aumenta mais Ghostface, assim, realmente tá ficando meio complicado. Então, assim, tem muito Ghostface, né? E assim, é isso, né? Eu vou ter que resumir, até porque tem uns aqui que não tem nem o que dizer sobre eles. Literalmente, em 16º lugar, sim, Carl Gibbs. Quem é Carl Gibbs? É o cara do café, de Pânico 7. Você quer saber alguma coisa mais sobre ele? Ele é louco. Ele tava no hospício. Ele é fã de Stab. Em 15º lugar, Ethan Embry. O Ethan Embry é quem? Aí você me pergunta, quem é ele? Ele é o auxiliar psiquiátrico e especialista em inteligência artificial que cuidava do Carl Gibbs lá no hospital psiquiátrico de Pânico 7. E ele é especialista em A. Vamos deixar isso bem claro. Porque ele, né, tem uma coisa ali em Pânico 7 que eu nem lembrei de falar, porque pra mim não faz nem sentido, nem tem uma necessidade, nem impacto nenhum, por causa de quem são esses Ghostface, que é o uso de A pra usar a cara do Stumacher, da mãe do Billy Loomis e do... Então, assim, Ethan Embry. É isso. Ele é um dos Ghostface de Pânico 7. Tá em 15º lugar. 14º lugar, Jason Kirby. Eu já comentei sobre ele da abertura do Pânico 6. Ele é um Ghostface que morre muito rápido, porque não é o Ghostface da premissa ali, narrativa principal do filme de Pânico 6. Mas ele é um Ghostface, sim. Ele, né, ele tem a máscara, ele tem planos, ele só é burro e morre muito rápido por outro assassino. Então, ele tá aqui em 14º lugar. 13º lugar, Jessica Baldwin. E a Jessica tá em Pânico 7. Quem é a Jessica? Você nem falou dela falando da narrativa do filme. É porque não tem o que falar mesmo. E assim, a Jessica Baldwin é a escolha perfeita da vizinha e imperfeita da narrativa de Pânico 7. Só quem viu a escolha perfeita vai entender o que eu falei. Mas assim, eu amo a Anna Camp. Quando eu vi que ela estava sendo, né, escalada para o filme, eu falei, gente, uma amiga pessoal. Sabe quando você vê um ator amigo seu? É porque eu tenho muitos amigos atores também. Aí você vê um amigo, nossa, amigo, eu vou fazer tal peça, tal filme, tal não sei o quê. Caraca, você fica feliz pelo seu amigo. Eu me senti assim, porque eu sou fã de A Escolha Perfeita. E a Anna Camp é muito boa. Ela fez You nas últimas temporadas e ela foi uma ótima personagem. Então eu falei, gente, ela vai entregar muito. Ela vai ser ótima. Se ela morreu ou não, não importa, ela é boa. E aí ela aparece em 2 cenas. Ela não tem um aprofundamento nenhum como vizinha, nem como uma fã doida da Sidney, mas ela é uma fã doida da Sidney. E ela é a principal Ghostface do Pânico 7. E é esquecível. É isso, não tenho mais o que dizer. Em 12º lugar tá o Mike, eu não sei, é Mickey, né, o nome dele. Do Pânico 2, que ele é simplesmente o peão da senhorita Loomis, da senhora Loomis, né, tipo, da mãe do Billy, que tem ali, né, no fundo, uma vingança contra a Sidney pela morte do filho dela no primeiro filme. E esse Mickey, ele tá ali no ciclo de amizades da Sidney e ele tá também como Ghostface. E ele é tipo um peão, né, dela, então ele
pra mim, ele, por ser um peão, ele tá nesse lugar aqui, tal qual o 11º lugar, que tá o Charlie Walker, do Pânico 4, que também é um peão, só que da Jill, que no caso é a sobrinha da Sidney. A gente pode ver que a Sidney tem uma família muito incrível, ou pessoas das quais viraram família em algum momento, que também são ótimas, né? Pessoas super legais, bacanas, que querem o bem dela, querem a segurança dela, né? Então, assim, bacana. Se eu fosse ela, não sei como que é. Realmente, eu entendo a galera, os amigos da, da Tatum no último filme, perguntando, não sei como que a sua mãe não tá louca. E realmente, eu não entendo como que ela não tá louca. Mas o Charlie Walker, ele é amigo da Sidney, ele é amigo... Na verdade, ele é amigo da Jill, ele é amigo... Assim, ele tá naquele ciclo ali de Pânico 4, né? Próximo da Sidney, e ele é o namorado da personagem da Kirby, e ele, inclusive, tá ali. Ele é um personagem legal, mas ele é só um peão. E ele é tão peão que a própria Jill mata ele no final, pra ser a única sobrevivente do plano magnânimo dela. Em 10º lugar tá o Roman Bridger, que é o irmão da Sidney. Assim, a narrativa dele ser o irmão dela, o diretor dos filmes de Stab, e ele ser a pessoa, tá, é muito legal. Por isso, ele tá em 10º lugar. Ele não aparece muito no filme, ele não tem essa importância toda pra narrativa, e então, ao mesmo tempo, é por isso que ele tá em 10º lugar. Mas não daria pra colocar ele nos últimos lugares, porque tem o Carl, que ninguém se importa com ele, ninguém gosta do Carl, ninguém tá nem aí pro Carl. Quem é Carl? Ele é o cara que a mulher grita como se estivesse no... Eu não posso ficar falando nome de marca, entendeu? Mas você tá no Starbucks, você tá eu não posso falar, eu falando o nome de todas. Num qualquer lugar de café, e alguém grita o nome da primeira pessoa, que é o Carl, ninguém tá nem aí pra ele. Então ele tá em 16º, voltando aqui pro Roman, tá? Em 9º lugar, tá o Ethan Kirsch. Eu tô colocando todos como Kirsch, porque vocês têm que, né, ter o peso da família como um todo aqui. O Ethan é um irmão nerd, não sei mais o que, de Pânico 6. Ele é legal, o personagem é meio abobalhão ali, mas né, ele é o Ethan, é um nerd do filme que foda-se, sabe? Então é interessante ver ele morrer nas mãos da Tara, é o que me importa. No caso ali, eu torço pra ele morrer na mão dela mesmo. Em 8º lugar tem a Queen Kirsch, que é a irmã carismática nesse caso, e a colega de quarto da Sam e da Terry em Pânico 6. Ela é a famosa morta-viva, né? A primeira Ghostface que morreu e tá viva. Ela morre numa cena que é toda armada pra fingir que ela tinha morrido, pra gente não desconfiar. Funcionou quando eu assisti a primeira vez, porque de fato eu não achei que ela tinha morrido, mas ela morreu. E ela volta ali, no final a gente vê que ela matou algumas pessoas, que ela atacou algumas pessoas, no caso até a própria Gayle Weathers. Então, assim, é interessante ter uma pessoa que a gente acha que morreu e, no caso, tá escondendo ali ainda mais quem são os outros assassinos, como o próprio irmão dela, o Ethan, que tá no meio da galera, achando que é inocente por muitos momentos, porque ele não tá atacando ninguém e tá ao mesmo tempo ali no mesmo período que alguém estava sendo atacado, mas era a Queen. Então eu acho interessante isso, mas ela é, tipo, ela é isso, ela tá em 8º lugar porque ela é carismática. Em 7º lugar tá o Rich, que é o parceiro, o namorado da Sam, no 5º filme, e também ele é um peão ali da Amber, também é fã de Stab. Ele, no caso, ele que tá ali junto, mas a Amber é muito louca e sanguinária e ela meio que constrói o peso do que acontece no final do filme. Mas ele, pô, ele tem que estar em 7º lugar, porque, sabe, imagina o peso. E o ator entrega muito sabe, você tá namorando uma pessoa por meses, semanas e sei lá o quê, e do nada aquela pessoa é um assassino, e ele tava armando você ser morto. E do nada ele te ataca no meio de um momento onde você tá precisando do apoio dele, enquanto tem outra pessoa que você também descobriu que é assassina no mesmo ambiente. É muito doida a cena e é muito pesado, mas ao mesmo tempo também tem a referência do Billy, né? E quando ele ataca a Sidney. Então, assim, é muito interessante, é muito legal, assim, pro peso narrativo. E é isso que a gente tá falando, né? Desde o começo do episódio. A gente, no caso eu e meus divertidamente com vocês, que é sobre ter esse peso, que não tem em Pânico 7, mas a gente quer que tenha no 8. Em 6º lugar está o Wayne Bailey,
Kirsch, o pai policial do Rich, o principal assassino de Pânico 6, que tem, assim, uma cena maravilhosa usando arma em Pânico 6, numa loja de conveniência ali, tentando atacar a Terry e a Sam. E ele mata, acho que umas 4 pessoas, mais ou menos, com facada, com tiro, com não sei o quê. É muito boa a cena, dá medo dele. Ele é bizarro, é pesado a cena dele. Ele é um policial mesmo ali, que por muitos momentos, inclusive, por mais que eu desconfiasse dele, no momento que a Kirby aparece na narrativa, como do FBI, e ele faz uma brincadeira pra Kirby parecer assassina no final ali no terceiro ato, eu acredito. Tem um momento que eu fico, mano, a Kirby é assassina. Puta que pariu. E porque a Kirby era amiga da Jill, ela não era amiga da Sidney. Então, assim, eu fico, mano, é isso, que louco. Então, assim, muito bom. Ele é um dos melhores Ghostface, na minha opinião, apesar dele ser esquecível no sentido de um apego, né? Porque a narrativa dele é a mesma da mãe do Billy, né? Porque, vingança porque o filho foi morto. Que leva a gente ao quinto lugar, que é a senhora Loomis, que mãe do Billy, do Pânico 2, que é uma repórter ali na maioria do filme, e do nada ela é a Ghostface vingativa que mata e vinga o filho dela. E em quarto lugar, temos o Stumacher, que é o amigo do Billy. Sim, eu não estou aqui para passar o pano e colocar o Stu e o Billy nos primeiros lugares, então quem gosta e muito da saga já entendeu quem que vai para os primeiros lugares, na minha opinião. Mas o Stumacher é o amigo do Billy. Ele é engraçado, ele é desastrado. As cenas de surto, de desastres ali do primeiro filme é porque ele tá atacando. Então é muito legal ver, né, ele em ação ali no filme. É interessante, ele também tem um peso importante, o ator, né, como inteligência artificial nesse último filme. Mas inclusive foi até mal aproveitado, mas assim, ele é um personagem muito legal. Em terceiro lugar é o Billy Loomis, que é o pai da Sam, o namorado da Sidney no primeiro filme, e é o principal assassino do Pânico 1. Ele que criou todo o peso da saga. O Billy é muito, muito, muito importante para a saga. Eu acho ele muito importante, inclusive até hoje, para a narrativa da Sam, que pode voltar em algum momento e transformar ela numa assassina que seja. Então o Billy é mesmo um dos personagens mais interessantes da saga. Ele também tem essa coisa do namorado que tá ali o tempo todo junto com a protagonista, só que no primeiro filme, que ninguém imaginava nada ou não tinha nenhuma possibilidade, ideia ou referência dentro da própria saga, né? Que não existia ainda. Então, ele precisa estar aqui em terceiro lugar, na minha opinião. Em segundo lugar, tá a Jill Roberts, sobrinha da Sidney, louca por fama, e a cabeça de Pânico 4. A Jill é muito boa. É uma personagem, assim, que não dá pra não gostar dela. Primeiro porque a Emma Roberts fazendo, ela é uma atriz icônica. Ela é muito boa mesmo, ela faz muito bem qualquer coisa de terror, mas também qualquer coisa que ela faça. Ela é uma ótima atriz e ela faz uma doce querida, que fofa, que tem amigas no ensino médio, sobrinha da Sidney, que tá preocupada com a Sidney, preocupada com os ataques da cidade e não sei o que lá mais. E assim, tem cenas onde o parceiro dela, o Charlie Walker, tá matando e ela tá em cena de alguma forma e você não desconfia dessa vagabunda. E a gente tem liberdade pra chamar ela de vagabunda porque ela é uma assassina. Então, assim, que ela tá matando os amigos dela, sabe? E que o pior, e assim, isso faz ela ser mais escrota ainda, que é porque ela quer fama. Ela tá cansada que a tia dela ficou muito famosa, ela percebeu que a tia dela ficou muito reconhecida na mídia por ter sido uma sobrevivente, e a ideia dela é matar a tia, matar todo mundo ao redor, pra o quê? Matar o próprio parceiro que tava matando todo mundo, pra ela conseguir fingir que tava matando e não ser morta, e depois ela arranca, ela causa um monte de machucados nela mesma pra no fim ela ser uma vítima famosa. Só que ela se fode, né? Porque a Sidney sobrevive e ela é internada, morta, assim, fica um pouco em aberto. Existe uma ideia para os fãs de que ela pode estar viva, tanto que muita gente achou que ela seria uma das Ghostface no Pânico 7. Infelizmente não foi, porque seria melhor.
E, enfim, ela é uma das mais icônicas, na minha opinião. E, em primeiro lugar, a Amber Freeman, que é a minha assassina vegana. Eu, como vegano, gosto da atriz. Não, mas é sério, a atriz que faz a Amber, que é vegana, mas a personagem dela é maravilhosa. Ela é muito boa, ela é muito, muito boa. A Ghostface dela é a mais sanguinária da franquia. Ela não matou todo mundo, mas é uma psicopata de ponta, assim. Ela é horrível. A pessoa desprezível, nojenta, ruim. Todos odeiam ela, tem que odiar ela, mas eu amo odiar ela, porque ela é muito boa. Ela é uma atriz que entrega, claro, fica muito é, fica muito óbvio em muitos momentos que ela pode ser uma das Ghostface durante o filme. Mas o jeito que ela revela que ela é uma Ghostface, inclusive usando uma arma, é muito, assim, quebra literalmente o peso narrativo da história, porque eles sempre estão brincando, né? Claro, com essa coisa dos filmes e fazendo a sátira, e nesse momento ela brinca com que comece agora o terceiro ato do filme, começando o terceiro ato do filme, atirando na cabeça de uma das amigas dela, que tava todo mundo achando que era Ghostface, porque tava com sangue nas mãos e não sei o quê. No momento ali de tensão, onde tá, né, parecendo o primeiro filme. E a expressão dessa menina atuando é bizarra, ela é muito boa. E olha que ela ganhou um Oscar recentemente, né, por ter feito a Nora lá e tal, que eu nem assisti. Mas ela é muito boa nessa saga. Pra mim, ter descoberto depois que ela matou a maioria das pessoas do filme é muito assustador, né? Porque tem 2 Ghostface nesse filme. E, aparentemente, você vai imaginar que algumas cenas ali que não fazem muito sentido ela não tá matando, ela tá matando, foi ela que tava matando. Então, tipo assim, tem um momento do bar que um cara é morto, um cara aleatório ali no filme, que nem tá tão, não é importante ali, é morto enquanto ele vai fazer xixi fora do bar. Só que ela tava no bar há pouquíssimo tempo antes, e do nada ela mata ele de uma forma muito pesada. Com o jeito que ela limpa a faca, o jeito que ela ataca assim, ela mata, tipo, pra machucar muito a pessoa. E o que nem todos os Ghostface fazem, eles às vezes dão uma facada na pessoa e por mais que ainda assim seja um assassinato, não tem essa coisa de ficar atacando e atacando e atacando, e ela tem isso. E ela, né, é uma menininha que fica defendendo a amiga dela uma boa parte do filme. Então, quando revela, acho que pela revelação, pelo jeito que ela finge de sonsa na hora que a Sidney e a Gale vão falar com ela, vão enfrentar ela ali no final, e ela morrendo queimada. Gente, é muito, 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 muito pesado e muito bom. Então, pra mim, ela é o primeiro lugar, e assim, agora sim, se vocês ficaram até aqui, significa que vocês estão ouvindo seu novo podcast favorito. Escrevam nos comentários. Tranquem as portas para saber se posso ou não confiar em vocês. Olhem debaixo da cama, no armário, no seu quintal antes de dormir. E até agorinha.